Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso ciclo de entrevistas para a Conferência Nacional pela Paz. Hoje temos a honra de receber Daiana Rosa, uma especialista incrível que luta e trabalha na ponta para conscientizar a sociedade sobre os malefícios do uso de álcool e drogas ilícitas, além de batalhar pela democratização do acesso de comunidades marginalizadas e vulneráveis ao tratamento à saúde mental, de qualidade e também informa sobre a relação entre o uso de drogas e o impacto negativo da na saúde mental. Atualmente, ela é gerente de saúde mental do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e também recebeu prêmios de prestígio pelo seu trabalho. Bem-vinda, Dayana. Vou convidar agora a nossa voluntária Isabel, para fazer a primeira pergunta. Bom, pessoal, a Isabel não tá aqui, mas eu tô aqui para substituir ela. Então, prazer a todo mundo, aos voluntários e Dayana, que honra estar aqui com você. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: como é que está sendo esse seu trabalho de ser gerente de projetos de saúde mental no IEPS? Quais são os projetos que você mais está envolvida atualmente? Quais são os que você se sente mais tocado? Eu sei que todos têm o seu coração, mas quais são os que você mais te tocou atualmente? E como que está sendo essa experiência para você? Oi, Isabela. É, Ótima pergunta. Como tem sido ser gerente, né, de programas de saúde mental? Tem sido desafiador, primeiramente, né, porque eu antes era especialista, né, eu tinha mais o papel de botar a mão na massa, de elaborar produtos, né, escrever relatórios, cartilha, fazer reuniões com pessoas do governo federal, do legislativo. Essas reuniões continuam, mas como gerente eu me afasto um pouco mais dessa de botar a mão na massa, né? É, mas continuo botando. Então, eu acho que essa é a parte mais legal do meu trabalho, assim, de fazer um pouquinho de tudo. E todo dia tem uma coisa nova para fazer, uma coisa nova, algo que eu não sei muito bem como fazer, e que tem sido de muito aprendizado. Então, é muito mesmo, assim, todo dia eu aprendo, sei lá, muitas coisas diferentes. É, ainda mais na saúde mental, que como vocês podem imaginar, tá muito em alta, né? Muita visibilidade. Então, a gente tem sido muito procurado, assim, né? Para ter conversas com outras organizações, enfim, dar o nosso posicionamento, inclusive, né? Aqui no IEPS a gente trabalha com políticas públicas, com advocacy, com pesquisa. Então, a gente busca fazer todo o ciclo da política, né? Da política baseada em evidências. Então, a gente trabalha no fomento à pesquisa, na atualização de evidências, né? Para subsidiar as políticas, né? As leis, principalmente, que são criadas, e depois a gente atua na implementação disso junto a governos estaduais, podendo escalar, aí voltando, né, para o governo federal. Então, é um ciclo, né, que ele é contínuo. E aí, atualmente, né, no IEPS, a gente tem dois projetos de saúde mental. Um que é a Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, e o outro que é o Juntor, que é um programa em parceria com o Instituto Child Mind, que se chama Juntor, né? Já falei que o nome é novo, a gente ainda está se acostumando com ele. Então, eu vou falar primeiro da Frente Parlamentar, que é um programa mais antiguinho que a gente tem no IEPS, e depois do programa com o CEMAI, né, com o Instituto Child Mind, que eu mencionei. É, e a Frente Parlamentar, ela começou em 2023, né? Eu entrei no IEPS em 2021. 2021, desde 2021 a 2023, a gente atuou muito nas políticas de saúde mental nas escolas, né? A gente participou desde o começo da formulação, né, do texto do projeto de lei que veio a se tornar a Lei de Saúde Mental nas Escolas, a Lei 13.819, sancionada no ano passado. E com essa incidência, né, ela surgiu em paralelo, em certo momento, em 2023, com a Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar, a gente recebeu o convite da deputada Tabata Amaral para assumir a secretaria executiva dessa frente que viria a ser criada. Então, mais uma vez, né, desde o zero, desde o papel em branco, a gente participou
vendo quais seriam os parlamentares que teriam mais afinidade com temas, né, que estariam organizados em coordenações temáticas, né? Então a gente estruturou a frente enquanto organograma, enquanto como que ela está funcionando no cotidiano. E também montamos um conselho consultivo, né, com organizações da sociedade civil que a gente mapeou como aquelas que são as mais representativas, do tema no Brasil. A gente criou um estatuto também que prevê diretrizes, orientações, que vocês podem imaginar na saúde mental. A gente lida com temas muito delicados, né? Então a gente precisa se proteger um pouquinho dos princípios, na diretriz, sobre qual saúde mental a gente está falando, né? E no terreno das políticas, vocês podem imaginar que existem muitas disputas. Então, não vou me alongar sobre isso, a gente pode falar sobre isso depois. Na Secretaria Executiva, a gente fica responsável por fazer essa articulação entre os coordenadores temáticos e o Conselho Consultivo, né? Além disso, a gente também faz relação é, com a imprensa, né? Temos trabalho de comunicação, a gente tem nosso Instagram, tem nosso site e algumas iniciativas que chamaram atenção, eu acho que foi o raio-x das comunidades terapêuticas que a gente lançou no ano passado, muito inspirado no Wikileaks, né, que a gente disponibilizou mais de 2.000 documentos do governo com comunidades terapêuticas, que são instituições privadas que recebem financiamento público para o acolhimento é, de adultos que fazem uso de álcool e drogas. E a gente está se organizando aí para fazer a próxima agenda legislativa também, que é um documento que norteia os nossos próximos 2 anos, né? A gente organiza o nosso trabalho, então, de 2 em 2 anos, considerando o mandato parlamentar de 4, né? Então, a gente consegue pegar os 2 primeiros e os 2 últimos é uma forma interessante, assim, de se planejar. Agora eu vou falar mais da frente com o tema de saúde mental de crianças e adolescentes, que é o programa Juntou, junto com o Instituto Child Mind. Esse já é mais novinho, começou no ano passado, né? A gente passou aí por um longo processo de estruturação e agora, nesse ano, a gente já começa a aparecer um pouquinho mais, né? Como eu mencionei, agora a gente tem um nome, que é o Juntou, e a gente tem desenhado melhor agora algumas iniciativas, como o Juntou Jovem, que é um comitê juvenil, não só consultivo, que a gente pretende ser mais radical, assim, no protagonismo, né? Então, que a gente seja pautado por esse comitê juvenil. Essa é só uma das iniciativas junto com o Instituto Child Mind. A gente também tem uma intervenção, ou melhor, a gente ainda tem um acordo de cooperação técnica com o governo de Pernambuco. É, Tem várias ações dentro dele também, como a qualificação, né, das ações da Secretaria de Educação, que vão se tornar, ao fim desse acordo, um sistema estadual de políticas de saúde mental para crianças e adolescentes. Então, os dois projetos, né, tanto a Frente Parlamentar quanto o Juntou, eles se conectam justamente pela Lei de Saúde Mental nas escolas, né? É, Lá no outro projeto, a gente escreveu a lei, a gente aprovou. E agora, né, aproveitando o vácuo de que o governo não está implementando, a gente vai para Pernambuco. Vai gerar evidências através de uma intervenção de literacia, né, de letramento dos professores, que é nada mais, nada menos do que professores mais preparados para acolher o sofrimento, e vai mostrar para o governo federal, se tudo der certo, boas práticas, né? Então, se há alguma dúvida de como implementar a lei de saúde mental nas escolas, nós fomos para Pernambuco e encontramos isso daqui. Então, é um pouco essa a nossa teoria da mudança. E além da parceria com o Child Mind, a gente tem uma parceria também com o Instituto Felipe Neto, em que a gente colabora com o projeto chamado Criadores em Redes. É um projeto que pretende apresentar os resultados na COP30, né? Então, ele vai debater 3 temas: meio ambiente, educação midiática e saúde mental através da eco-ansiedade. E a gente tem feito apoio técnico no tema de saúde mental, em que o primeiro produto, né, deve ser lançado daqui a 2 meses. É um curso, né, curso online que pretende atingir 1.000 micro-influenciadores, né, formá-los nesse tema. Então, a gente tem muita expectativa quanto a isso, não só pela amplitude, né, do impacto, mas também da relação com o tema de meio ambiente, né, que não só por conta da COP30 é algo que nos preocupa muito, e a relação com saúde mental é enorme, né? Olhar saúde mental e meio ambiente pela ecosociedade é só uma das possibilidades, existem várias outras, né? A gente poderia falar do impacto do uso do agrotóxico na saúde mental, por exemplo, a gente poderia falar do impacto de acesso
de ter acesso aos parques, né, e como isso melhora a nossa saúde mental. São várias abordagens, essa é só uma, então a gente está muito animado. É, acho que acho que eu resumi tudo. Nossa, são iniciativas muito legais. Foi muito bacana ouvir você explicando elas um pouquinho mais. E eu acho que surge uma dúvida muito clara quando você fala um pouquinho delas, que é o que que te levou a querer dedicar a sua carreira, a sua vida a políticas públicas voltadas para o cuidado da saúde mental e para a democratização do acesso ao tratamento também. Então, se você puder contar um pouquinho mais da sua trajetória para gente. Show, obrigada, Ana. A minha trajetória, ela vem. É difícil sinalizar de onde ela começa, né? Mas eu sempre fui uma adolescente mais questionadora, né? E aí, quando eu cheguei na universidade, logo me envolvi com o movimento estudantil e atlética, né? Eu fiz administração pública na UF, em Volta Redonda, que é uma cidade aqui do interior do Rio de Janeiro. É, e aí, na época, lá no movimento estudantil, né, já consegui focalizar um pouco essa parte mais questionadora que eu tinha, né? É, e aí me envolvi também com política partidária, né? Sempre buscando ampliar direitos. Eu acho que essa sempre foi uma preocupação minha, assim, de tá, tô questionando o poder. Sempre questionei, né? Esse formato, esse sistema. Mas aí eu fui entendendo, tá bom, esse sistema é mais forte do que eu. Então, como é que eu posso fazer para mudar dentro desse sistema? Então, comecei a estudar políticas públicas de saúde mental, álcool e drogas na graduação. É, porque eu entendia que falar sobre isso movimentava muita estrutura, né? Principalmente falando de drogas, são temas que são carregados de moral e isso provoca muita paixão na política. Então, isso me interessava porque é uma vitrine para a gente entender como que o mundo político funciona, quais são os argumentos que convencem, é, quando que a paixão vai ser maior do que a razão na política, é algo que acho que até estudiosos da ciência política vivem estudando isso, né? Então, eu achei que seria um bom exemplo, assim, de juntar a minha indignação do sistema com estratégias para fazer pequenas mudanças. Mas, mesmo tendo feito essa decisão, assim, aí eu comecei a aliar movimento estudantil com bolsa de extensão, né? Com projetos de extensão e de pesquisa. É, O que é curioso também, né? Porque talvez é um pouco difícil alinhar esses dois objetivos, mas eu, por incrível que pareça, fui conseguindo fazer isso. Eu nunca fui a melhor aluna, assim, da turma, até porque faltava muita aula. Para fazer movimento estudantil, a gente tinha que faltar alguma aula. Mas eu gostava de fazer a pesquisa, eu gostava de estar no laboratório, e era um laboratório de psicanálise. Então lá a gente estudava, administração pública com psicanálise. Aí essa doideira me chamava mais atenção ainda. Só que para fazer movimento estudantil, eu saía de Volta Redonda, que é do interior do estado, e ia para Niterói, que é do outro lado do Rio, né? Do outro lado da Baía de Guanabara. E no caminho que o ônibus fazia, isso era 2013. Acho que não sei se vocês vão lembrar, acho que não. Em 2013, a gente estava preparando o Brasil para receber a Copa do Mundo e depois as Olimpíadas. E aí, o Rio de Janeiro, ele foi cenário de tudo, né? Ele virou a vitrine do mundo, né? Na época o prefeito era Eduardo Paes, que, enfim, ele tem mega projeção mundial, inclusive. Então, todos os olhares estavam no Rio de Janeiro e todos os esforços para fazer a Copa do Mundo acontecer estavam sendo engendrados. E isso incluía a população em situação de rua. Então, o ônibus que eu pegava de Volta Redonda para Niterói para fazer movimento estudantil passava na Avenida Brasil. E na época, né, hoje ainda, existem pessoas em situação de rua. Na época, as pessoas em situação de rua que eu me refiro poderiam estar fazendo uso de crack ou não, mas assim elas eram associadas. Então, é uma pessoa que está na rua, então ela usa crack. E uma política foi criada afirmando essa associação entre crack e rua. É uma política chamada internação compulsória, que o governo, né, consciente do seu papel ou melhor, acreditando que tem a responsabilidade de manter a ordem e de proteger a saúde das pessoas,
começou a internar compulsoriamente pessoas em situação de rua que faziam uso de crack ou não. Sempre vou diferenciar o uso de crack ou não, porque isso nunca foi uma questão, né? Isso foi um argumento utilizado para convencer que isso justificava internação compulsória. Internação compulsória é você pegar à força uma pessoa e botar em um abrigo. É, E aí vocês podem imaginar, são pessoas geralmente em situações de vulnerabilidades que não têm acesso ao processo legal, né? Não têm acesso ao advogado, as, as internações são feitas de formas ilegais também. E aquilo me pegou, assim, né? Porque nessa de sempre questionar e ir contra o sistema, o que mais me move é a liberdade, né? Que aí vai ter tudo a ver com a luta pela saúde mental também. Então, ver e viver no mesmo espaço que pessoas não poderiam estar na rua, ponto, me incomoda profundamente até hoje, né? Você cercear uma pessoa de direitos e da liberdade é o que mais me incomoda profundamente, é o que mais me move na minha militância, na minha atuação profissional em saúde mental. Então, eu acho que é essa que é a história, assim, do que me levou a entrar nessa história de saúde mental. E aí, só por curiosidade, né? Na graduação, eu estava conseguindo fazer movimento estudantil com projeto de extensão. E aí, logo em seguida, né, 2015, depois que eu tinha defendido o TCC, é, comecei a fazer mestrado, né, na UERJ. E aí, trabalhando como assessora parlamentar na área de saúde mental. Então, sempre consegui e sempre fez muito sentido para mim é, relacionar, né, atuar pesquisa, política pública e relações institucionais, que é o que eu ainda estou fazendo hoje. Então, eu acho que eu tive a sorte de conseguir, no final das contas, equilibrar razão e razão. Então, eu sou muito feliz, assim, com a minha trajetória e com o meu trabalho. Oi, Dayana, boa tarde. Meu nome é Riquelme, é um prazer aqui estar conhecendo você e um pouco da sua trajetória. E a pergunta que eu tenho é sobre um trabalho super importante que você faz, que é sobre a conscientização do uso de drogas e do uso de bebidas alcoólicas. Então, eu gostaria de saber um pouco assim, qual que você acha que é a principal assim é, fator assim que pode contribuir para que esse consumo ocorra entre os jovens assim e qual que você acha que são as principais políticas públicas para que a gente possa assim combater mais assim esse uso de drogas e bebidas entre os jovens e que você acha que seria assim, eficaz nessa luta contra? Perfeito, Ricardo, adorei essa pergunta. É, eu acho que o caminho é a informação. E aí eu vou levar essa conversa, né, falando da informação, para o que a gente chama de redução de danos. É, geralmente, o que é proibido, e aí vou falar primeiro das drogas, depois do álcool e do cigarro, do tabaco, que são casos à parte, assim, né? Falar das drogas ilegais primeiro. Geralmente, o que é proibido causa muita curiosidade, né? A gente não tem informação, então, ai, já que eu não sei como é que é, eu vou lá ver. Então, a proibição é a forma mais eficiente de você gerar curiosidade sobre alguma substância, né? Então, no caso das drogas legais, assim, principal aspecto a ser trabalhado em políticas públicas é a informação, né? A gente ter informações sobre as consequências que o uso, sei lá, do crack, né? Como eu acabei de mencionar, ele traz. Informações baseadas em evidências, né? Não é se tornar um zumbi não é uma informação. Informações baseadas em evidência. Então, o que que acontece com o meu corpo se eu decido fumar crack? É, em quanto tempo eu vou. Quais são os sintomas, né? Eu vou sentir calafrio, minha pressão vai subir, vai baixar, eu vou ficar eufórico, eu vou ficar sonolento. São informações que a gente precisa ter antes de consumir qualquer coisa. Qualquer coisa. Usei o exemplo do crack, que era o tema que a gente estava falando anteriormente, mas o caso da maconha, por exemplo, né, que é algo que está muito mais presente em nossas vidas, por exemplo, e já está legalizado em vários países, né? Então todo mundo já tem mais informações sobre isso, né? Tem países que você vai comprar na farmácia, tem países que você vai poder plantar. Até no Brasil a gente já tem até políticos da direita que entenderam que, né, já podemos virar algumas páginas aí sobre o uso. É,
por eu ter falado da maconha, acho que cabe um parênteses, né, dos diferentes usos que você pode ter de determinadas drogas, né? No caso da maconha, você pode ter o uso medicinal, você pode ter o uso recreativo, pode ter o uso religioso, né? Tem religiões, o Rastafari, tava até vendo o filme do Bob Marley ontem, né? A religião Rastafari usa a maconha. Tem o uso têxtil, né? O cânhamo, ele faz roupa, faz vela de barco, faz muita coisa. É, e soube até do uso em pets, inclusive, né? Aí uso medicinal também. Mas, enfim, tem vários tipos de uso que vão variar também de acordo com uma gradação moral. É como que a sociedade reage, né, ao uso de determinada droga. Então, a sociedade vai olhar com cara feia para aquilo que é proibido, mas não vai olhar para com a cara feia para o álcool, por exemplo. Aí agora eu vou começar a falar das drogas tornadas legais, né? Falando tornadas legais porque nem sempre foi assim. Da mesma forma que maconha nem sempre foi proibida, o álcool nem sempre foi legalizado. É, o álcool, né, ele recebe muito incentivo das indústrias, né? Então, a Ambev, por exemplo, vai ter subsídio. É outra relação. A gente assiste um jogo de futebol, agora mudou, né? Agora é bet. Mas antes era cerveja, que fazia propaganda nos estádios. Agora é bet, que é outra página na história da saúde mental, que é um problema atual para a gente lidar, que a gente não está sabendo como fazer com vício em jogos. É, então, o álcool, né, por ser socialmente aceito e legalizado e incentivado, né? Acho que essa é uma diferenciação, ele é incentivado. Se você tá num grupo de amigos, tá todo mundo bebendo e você não bebe, certamente alguém vai te perguntar por que você não está bebendo, sabe? Isso é muito chato. Além de chato, é errado, né? Se é pra gente botar nos termos certo ou errado. É, então, no álcool, né, além da informação sobre os efeitos do álcool também, acho que a gente fala muito pouco sobre isso, né, sobre como o álcool ele impede o seu metabolismo de processar aquilo que precisa processar, do seu corpo fazer a homeostase, né? É, a informação entra nesse sentido aí para, já que é uma vez que é legalizada, você consumir de forma a reduzir os danos, né? E aí falando da redução de danos. O que que é a redução de danos? Na saúde mental, o que uma das coisas que eu mais sou apaixonada assim é que a gente precisa, não é que precisa aceitar, a gente precisa respeitar a diversidade, a individualidade, as diferenças, né? Por isso que falar de saúde mental, dependendo do contexto, você está falando até de democracia, você está falando assim de entender diferentes formas de viver, diferentes formas de sentir. É, Então, na saúde mental, a gente precisa olhar para o indivíduo e para o contexto. Porque o indivíduo, né, Riquelme, ele pode pensar, pode estar sentindo de uma forma na casa dele, mas na praça com outra pessoa, ele vai estar sentindo de outra forma. Então, tem algo que a gente chama, que é uma tríade, né, de substância, sujeito e contexto. E que isso tudo tem que ser analisado em conjunto, não dá para a gente analisar separadamente. Por que eu estou falando isso, né? A saúde mental ela é também determinada socialmente, né? Ela vai ser impactada pelo contexto, se é um contexto de violência, se é um contexto de vulnerabilidade, é, pela substância que você usa, se ela é legalizada, se ela não é legalizada, se você tem informação sobre ela, se você não tem, e pelo indivíduo, que é como a gente se sente quando a gente usa o que está usando, quando a gente está onde a gente está. E aí, por isso, reduzir os danos é importante, porque para cada pessoa vai funcionar de um jeito. A gente vai olhar para a singularidade dessa pessoa, para a diversidade, para quem ela é. E aí, ao reduzir os danos, você faz exatamente isso. Você respeita a vontade da pessoa de usar o que ela quer usar. A gente não pode ser hipócrita e falar assim, isso é uma tradição de guerra às drogas, né? Que foi tentada e continua sendo tentada várias vezes no mundo e nunca dá certo, né? Vamos acabar com as drogas. Isso não existe. As drogas vão continuar existindo, né? Porque café, açúcar, chocolate são todas substâncias que alteram o nosso sistema. É, então, já que a gente não vai acabar com as drogas, já que as pessoas não vão deixar de usá-las, sejam elas legais ou ilegais, por que não informar sobre o uso menos prejudicial que elas podem fazer? E é isso que a redução de danos faz, considerando o seu contexto, quem você é e a substância que você usa. Então, eu estou numa festa com os meus amigos, estou num ambiente seguro, eu quero consumir cerveja.
qual é a dose que vai ser uma dose segura para que eu não tenha prejuízos que eu não quero ter. Uma ressaca, não quero passar mal, ou amanhã eu tenho uma prova e vou me dar mal aqui. Então, a redução de danos, eu acho que ela é essencial para a gente lidar com é, o uso de drogas, né? Porque ela traz informação. Porque ela parte do pressuposto que nós temos autonomia de nos observar, observar o contexto e sermos livres para fazer aquilo que a gente tem interesse, mas que a gente faça isso de uma forma consciente e responsável, principalmente com o outro. Até porque o álcool, né, ele faz mais prejuízo para a sociedade do que para você mesmo. Então, né, será que eu vou mesmo pegar um carro depois de beber? E aí botar em risco outras pessoas, é isso que a redução de danos faz. Ela educa a gente para fazer um uso responsável e sem hipocrisia. Oi, olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Dayana, prazer em conhecer, eu sou a Sara. E a minha pergunta primeiramente, eu gostaria de começar, né, ressaltando a a relação entre o uso de drogas e álcool e a saúde mental, que é uma área que você tem grande expertise, que você tem um grande conhecimento que você pode trazer para nós. E nisso você acabou conquistando, parabéns, inclusive, o prêmio Lisaldo Carlini. Então, eu gostaria de saber se você pode compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento, né, em relação ao que você conquistou e o que esse reconhecimento significa para você e como ele impulsiona o seu trabalho. Bacana, Sara. Vou respondendo de trás para frente. Como esse reconhecimento chega hoje, é com muita alegria assim, de vocês terem encontrado essa informação e estarem me perguntando isso, por exemplo. É, eu acho que eu não tinha ainda conversado sobre esse prêmio, vai ser muito legal falar sobre ele. O Elisaldo Carlini, inclusive, o prêmio, né, recebeu esse nome porque ele foi um professor que foi dos primeiros a pesquisar a cannabis no Brasil, né? Ele faleceu recentemente, então ele foi homenageado dessa forma, né? Um prêmio que é da área de pesquisas em política de drogas, né? Um prêmio da Associação Brasileira de Estudos Multidisciplinares de Drogas, a ABRANDE. É, e esse prêmio veio em reconhecimento do trabalho da minha tese, também na UERJ, né? No Instituto de Medicina Social, em que eu estudei as estratégias para fazer acontecer, né? Lembra que eu falei lá já que eu não vou conseguir mudar, o sistema é mais forte que eu, o que que eu mudo por dentro dele? Então, essa tese vem corresponder isso, porque eu queria entender quais são as estratégias que vão me fazer aprovar uma resolução na ONU. É, a ONU é muito grande, né? Mas é um lugar específico da ONU, que é a Comissão de Drogas Narcóticas, lá em Viena, na Áustria. E aí eu fui para lá, participei de uma sessão especial que eles fazem durante uma semana para avaliar se as metas do ano anterior foram cumpridas. E essa reunião era especial porque planejava a década seguinte. E aí, lembra que eu falei com vocês sobre o mundo livre de drogas? Pois é, a ONU está acreditando nisso até hoje. Aí eu fui lá ver se o mundo livre de drogas, se essa meta foi atingida, né? A resposta é não, claro. Mas o discurso permanece, né? Com a curiosidade de que quem era o proibicionista antes, né, quando essa frase foi cunhada, era os Estados Unidos, e hoje quem protagoniza no proibicionismo é a China e a Rússia, principalmente. Mais a Rússia. É. Aí foi muito legal, porque no mestrado eu já tinha me preparado um pouco para esse ambiente, né? Lembra que eu falei que eu fui trabalhar de assessora parlamentar? Aí lá eu fui, no mestrado, né? Aproveitei que eu estava numa Assembleia Legislativa e fui investigar uma CPI do crack que aconteceu. Então lá eu fui entender os argumentos que os parlamentares usavam para mobilizar uma CPI do crack que foi instalada
uns 3 anos depois dessa história de internação compulsória que eu contei para vocês. Então, assim, por detrás de paixões, né, vem muita razão política, né, de você. Por que que eles estão falando de crack agora, né? Aí eu fui entender que tinha um deputado que tinha ligação com comunidade terapêutica, enfim. Foram todas coisas que foram me preparando também para profissionalmente aplicar, né, isso que a gente está investigando lá. E eu sempre pesquisei, por gostar muito de botar a mão na massa, eu sempre pesquisei através de etnografias, né, que são pesquisas de campo, né, que você vai lá, observa, escreve, anota, tem um diário. Muito legal, falando que você está me dando vontade de estudar. É, e aí eu fui lá para Viena, não sabia nem falar inglês direito, no país que falava alemão. Foi uma experiência, assim, incrível, porque por ser uma cidade que está acostumada a receber gente de todos os lugares, assim, você não saber falar inglês não era muito um problema, assim. É, e aí lá eu etnografei essa sessão da ONU, que era uma resolução do Brasil, na época do governo Bolsonaro, que queria ampliar direitos para pessoas trans que estavam em situação de prisão. Olha que doideira, né? No meio do governo Bolsonaro, o Brasil estava propondo uma resolução que ampliava direito para pessoa trans presa. Era isso mesmo, assim. Por quê? Porque quem estava propondo isso era o Ministério da Saúde. E, querendo ou não, quando muda o governo, alguns trabalhadores permanecem ali para fazer a disputa institucional, né? Por mais que estejam em cargos frágeis, né? A minoria é servidor, então permanecem aquelas pessoas que vão na teimosia, na insistência, né? Então foi uma dessas pessoas que eu me aliei, né? Que trabalhava na época no departamento de AIDS do Ministério da Saúde, que agora chama Departamento de ISTs, né? Infecções não transmissíveis, né? Infecções sexuais transmissíveis. E que elas propunham era que o governo brasileiro começasse a disponibilizar uma medicação que, depois de um sexo inseguro, você toma a PrEP e a PrEP. Eu não sei se vocês conhecem. A PrEP é pós-exposição e a PrEP é pré-exposição, né? É, e essa resolução foi aprovada no governo Bolsonaro numa comissão de drogas. Aí eu falei, o que tá fazendo uma resolução que é da saúde, que eu entendo ser da saúde, né? Porque até fala de medicamento, de risco, né? Por que está sendo aprovada aqui numa comissão de drogas, né? Então eu fui também investigar isso. E aí a conclusão que eu cheguei é que tanto nessa situação assim que eu estive presente, né, vendo da aprovação da resolução, quanto é, nos documentos da ONU, super antigos, né, que vão falar da guerra às drogas, da proibição, todos eles se ancoram na defesa da saúde. Então, em defesa da saúde, vamos proibir as drogas. Da mesma forma que, em defesa da saúde, vamos internar as pessoas em situação de rua. Em defesa da saúde, vamos ofertar PrEP e PEP nas prisões. E aí eu falei, nossa, grande sacada, né? Então é só falar que é a favor da saúde, em defesa da saúde, que você pode tanto proibir quanto legalizar, porque esse também é o argumento de quem defende a legalização. Esse também é o argumento de quem defende a liberdade. Todos concordam que a saúde mobiliza. Ninguém é contra a saúde. Nem o Bolsonaro se dizia contra a saúde, apesar de atuar contra a saúde. Então, nisso eu percebi uma grande sacada. É o argumento de saúde, é o argumento de saúde que a gente precisa para, às vezes, passar aquela proposta que a gente quer passar. Então, é, perguntei isso para minha interlocutora, né? Por que que vocês não apresentaram essa resolução na OMS, por exemplo, né? Aí ela disse, não, lá a gente não consegue passar. Aqui o argumento de saúde a gente consegue, porque lá na CND, né, nessa Comissão de Drogas e Narcóticos, não tem ninguém especialista em saúde. A saúde é muito técnica. Então, se você fala PrEP, PEP, ninguém ali vai saber o que que é também. Então, o argumento técnico da saúde foi o que garantiu assim que desse certo. E aí uma anedota, né? Quando você começava a falar da saúde,
você via todos os diplomatas ligando para o seu país, porque precisava falar com os ministérios da saúde deles, que não estavam lá, porque lá é um espaço das drogas, que geralmente está na segurança pública, eles não sabiam como reagir. Então, era um espaço muito mais pacífico de passar essa resolução do que outros, né? Então, o resumindo, né, a premiação, eu acredito, né, o reconhecimento veio por isso, né, ter montado esse conceito de argumento de saúde, mas também pelo conceito. Eu acho que, da mesma forma que eu falei do uso de drogas, né, aqui botando a substância como é minha tese, foi porque teve o contexto também de que a ONU, no ano de defesa da minha tese, um ano depois do meu campo, declarou, reconheceu os fins medicinais da maconha. E aí a minha tese estava lá prontinha, do tipo, olha, já temos uma teoria aqui sobre o que pode ter acontecido. Então, o argumento da saúde, ele se aplicou logo em seguida, né, no mesmo ano da defesa da tese, para convencimento pelo reconhecimento, né, do potencial medicinal que a maconha tem. Então, era isso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dayana. Então, primeiramente, estou muito honrada de poder estar aqui na entrevista e poder estar tendo esse conhecimento e direcionar algumas perguntas a você. Então, durante toda a sua caminhada, sua trajetória, né, de pesquisas e aprofundamentos, quais são as principais consequências do uso de álcool e drogas na saúde mental do jovem? E, principalmente no contexto escolar, como que isso atrapalharia a vida dos jovens e a saúde mental deles? Sofia, essa pergunta é muito boa. Vou ter que pensar um pouco enquanto eu falo. É, eu acho que eu posso começar falando assim das tentativas de trazer o debate, né, a informação sobre as drogas para dentro da escola. Antes disso, né, é, é refletir sobre qual que é o papel da escola. Se é um papel disciplinar ou se é um papel transformador, né? Se é uma escola que entende os estudantes como pessoas individuais, sujeitas de direito, né? Que eu costumo falar que são sujeitos psíquicos e políticos, ou seja, têm uma subjetividade e têm direitos envolvidos, ou se são apenas receptáculos de disciplinas e matérias e vão passar no vestibular. É, a resposta para sua pergunta vai variar de acordo com a concepção de escola que a gente acredita. Na escola disciplinar, a escola clássica, né? Horário para fazer tudo, sinal, meu Deus, não pode isso, não pode aquilo, uniforme, né? O que que é uniforme? Aí eu tô dando minha opinião, tá, gente? O uniforme uniformiza as pessoas, né? Mas as pessoas são tão diversas, né? Tão singulares. Então, nessa escola que uniformiza, né? Que unifica a massa estudantil como se fosse uma coisa só, ela vai enxergar o uso de álcool e drogas de uma forma, né? Mais proibicionista, enxergando é, as consequências sem talvez fornecer informações, né? Porque não é muito o perfil da escola mais controladora e disciplinar ofertar informações sobre algo ilegal, por exemplo, né? Não faz parte dessa escola. Na escola que se propõe transformadora, que identifica o estudante como um sujeito ativo, sujeito de direitos, informações importam, independente de ser sobre algo legal ou ilegal. É importante fazer o uso consciente. Então, eu estou aqui pensando com vocês, tá? A resposta dessa pergunta, mas eu acho que na escola que controla, a gente vai pensar em abstinência, né? Tipo, não use, não usa que vai dar errado. Na escola que transforma, a gente vai pensar, já que são adolescentes, né, aí vai variar da substância que você vai usar. Tipo, a orientação para o álcool vai ser uma, a orientação para o tabaco vai ser outra, a orientação para a maconha vai ser outra. Por exemplo, no caso da maconha, que é um exemplo mais clássico das ilegais no Brasil, pelo menos, né? É, já existem evidências suficientes que apontam que fazer o uso da maconha
antes dos 14 anos, vai trazer prejuízo para a formação cerebral da pessoa, né? Nossa, uma informação super importante que o adolescente precisa saber, né? Na escola transformadora, eu imagino que haveria mais espaço para que essa informação circule, né? Mesmo sendo difícil imaginar isso acontecendo de algo de forma formal, né? Então, eu tô aqui sonhando a escola transformadora com vocês. É, e aí, né, quando você, Sofia, me perguntou dos prejuízos, é difícil responder uma resposta só, porque, como eu disse, né, a gente sempre vai ter que olhar para o contexto, para a pessoa e para a substância, né? É, o consumo de álcool, por exemplo, né, álcool e inalantes, né, são as maiores preocupações entre o público infanto-juvenil, agora talvez com vape, né, isso tenha mudado um pouco, mas ainda é álcool e inalantes. Inalantes é lança-perfume, né, por exemplo, solventes, na verdade, solventes. É, E aí você tem públicos diferentes. O caso do solvente, se você for pegar o perfil geral da população, são pessoas mais vulnerabilizadas que fazem o uso. O álcool já é mais generalizado, né? Então, talvez, pegando o álcool já que é mais generalizado, para não falar que eu não te enrolei aqui na resposta, o álcool, eu acho que o mais ético a se fazer seria, assim, fornecer as informações necessárias para o uso responsável, né? É, acho que não cabe à escola proibir isso. Acho que não está no escopo, né? Está muito mais no escopo de uma escola educar do que proibir, né? Então, educar para o uso consciente ou educar para o não uso, que seja, né? Mas, assim, a resposta é difícil porque as experiências que a gente tem até hoje são muito frágeis, assim, né? A gente que está mergulhando agora nesse mundo de intervenções de saúde mental nas escolas, a gente encontra pouca coisa, muita coisa interessante, pouca coisa que apresenta resultado que funcionou. No caso da prevenção ao uso precoce, né, de álcool e drogas, é, a gente tem experiências ruins, né? O maior exemplo que me vem à cabeça é o ProErd. Não sei se vocês já tiveram contato com o ProErd, em que um policial militar vai na escola e fala para não usar drogas. Eu não acredito muito nessa metodologia, assim, do medo, né? Da apreensão. Como eu disse para vocês, assim, né? Se a gente for partir do pressuposto que a saúde mental deve respeitar a singularidade, a vontade do sujeito, as necessidades do sujeito, a conversa é outra, né? Não deve ser pela punição, deve ser pela educação, deve ser nesses caminhos aí que a gente percorre para chegar a essa escola transformadora. E que eu tenho certeza, né? Porque eu estou pensando como adulta aqui também, né? Estou pensando no que o professor faria, o que o gestor faria. Mas eu tenho certeza que os próprios estudantes têm formas de se informar e circulam essas informações, entendeu? Eu acho que é só, talvez eu também mudar o meu olhar assim, para pensar como que os estudantes fazem e não como os professores ou os gestores fariam. Então, fiquei um pouco sem resposta aqui, mas vou guardar essa também para ver o que que os estudantes têm falado e feito sobre isso. Bom, eu acho que é um ponto muito importante. Eu acho que é também um dos pilares do Jovens Líderes pela Paz, que é perguntar aos estudantes quais são as necessidades deles e o que eles têm feito para enfrentar e tentar ampliar elas de certa forma. Mas aí eu sei que você falou bastante que existem várias dificuldades, nenhuma solução ainda é totalmente estável dentro do cenário escolar e para os estudantes. Mas eu queria perguntar se a gente tivesse um cenário ideal para você. Como que seria a saúde mental nas escolas? Que tipo de suporte a gente teria? Que tipo de recursos? Boa, Ana, eu acho que o cenário ideal. Aí eu sou muito sonhadora, eu vou sonhar longe aqui. O cenário ideal é a gente não precisar nem de recorrer ao serviço de atendimento, nem de recorrer a outra pessoa para pedir ajuda. Esse é o cenário ideal. Mas não é assim que a banda toca. O sofrimento, né? Infelizmente, ele faz parte da vida. A gente sempre vai passar por momentos difíceis, alguns mais intensos, outros não, mas podemos contar com sofrimento. Essa é a má notícia, né? Quando a gente, quando a gente vai ganhando alguma consciência da vida, a gente logo saca que o sofrimento sempre aparece. Então,
Eu acho que o cenário ideal é a gente potencializar as comunidades escolares para conseguir acolher esse sofrimento. Eu estou falando de sofrimento e não de transtorno, porque o que aparece na comunidade escolar, em sua maioria, ainda é sofrimento, né? Olhando agora para os jovens, para as crianças e para os adolescentes. É porque depois de algum tempo que vai desenvolver um transtorno, né? Precisa de um tempinho de vida para desenvolver um transtorno, via de regra, tá? É, então, o sofrimento, o que que é o sofrimento que eu estou falando? São as dificuldades cotidianas que a gente passa. Ah, é o mal-estar, sem saber identificar o porquê, as palpitações, as preocupações, a tristeza, as coisas do cotidiano, né? Então, a gente entende que o cenário perfeito, o plano perfeito, é ter uma comunidade escolar tão acolhedora, tão assim, entendida de sua missão, que o papel da escola é também promover saúde mental e não ficar disciplinando só, é, que a gente consiga resolver ali na escola mesmo. Não é, eu sei que não é papel do professor ser psicólogo e não estou falando nada disso, mas é que, como o sofrimento faz parte da vida de todo mundo, a gente acredita que existe um potencial que ainda não foi explorado, desse acolhimento, né? Da gente poder ser esse ponto de apoio para a pessoa antes dela vir a precisar de um serviço especializado. E às vezes isso é suficiente, né? Como a gente sabe. Então, primeiramente, é fortalecer a comunidade escolar com ferramentas, né? Por isso que no nosso trabalho agora com o Instituto Childmind, a gente está fazendo esse letramento de professores, né? Para que eles consigam, não é diagnosticar, né? Que eles consigam lidar com esse problema, porque isso é uma pauta deles também, eles não sabem o que fazer, né? Muito pai, muito professor, os adultos não sabem lidar com um jovem, muitas aspas, normal. Agora um jovem apresentou um sofrimento, já, meu Deus, o que que eu faço agora, né? Piorou, já não sabia lidar antes, agora muito menos. É, Esse é o primeiro passo, uma comunidade escolar acolhedora, né? E aí eu tô falando de visões de mundo diferentes. Quando eu digo que existem dois projetos de escola, eu estou apostando em uma, né? Estou apostando na escola acolhedora, que respeita o adolescente como indivíduo, que dono de suas próprias vontades. Estou apostando nessa escola. E isso já é uma baita desafio que é um objetivo nosso, não porque a gente sabe que um projeto só não muda isso. Aí vem mais o nosso trabalho de engajamento, de advocacy, de conversas como essa que estou fazendo com vocês, de expor os pontos, né? E aí fazer a disputa no tete a tete sobre qual é o papel da escola. E vamos ver se a gente vai ganhar esse debate. É um debate difícil. Passado esse acolhimento, né, essa comunidade escolar fortalecida, a gente chega num outro nível de necessidade de acolhimento. Que aí você identificou que o estudante, o adolescente, vou incluir toda a comunidade escolar, os profissionais de educação também, precisam de acompanhamento, precisam de um serviço especializado. Então, o mundo ideal é essa comunidade escolar vai conseguir identificar isso sem diagnosticar, né, sem criar diagnósticos indevidos ou prematuros, e vai articular junto com as redes do SUS e do SUAS, né? Do SUAS, principalmente, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que às vezes estão sofrendo violência em casa, por exemplo, ou outros casos, né, enfim, de abandono, não sei, evasão escolar, por exemplo. E no SUS, para que a gente consiga buscar esse acolhimento mais especializado na rede de atenção psicossocial, que é a RAPS. Estamos falando de mundo ideal, né? A RAPS, ela ainda não está no ponto ideal, então é por isso que a gente trabalha também. Todo esse esforço nosso, né, em mostrar como que a lei de saúde mental nas escolas pode ser implementada é justamente para isso, para mostrar como que o SUS precisa ser fortalecido. A gente até está apelidando essa lei de lei do PSE, que é o Programa Saúde na Escola, e é principalmente por ele que a lei será implementada se tudo der certo, né? Porque ele faz esse link entre saúde e educação e com a lei também faz o link com a assistência, né? E com os psicólogos também, isso aí por outra lei. Então, no mundo ideal, a comunidade consegue acolher, não conseguiu acolher, vai para o SUS e vai para o SUAS. E aí a gente tem um final feliz, eu acho. Mas, assim, é um mundo muito ideal e que a gente está trabalhando para se aproximar mais dele.
Oi, Dayana, novamente. A minha pergunta agora ela vai para uma parte assim da saúde mental nas escolas, que eu acho que é muito importante assim quando a gente fala dos estudantes, a gente pensar também na saúde mental deles, porque é muito importante tanto para como que vai ser o rendimento deles na escola, como que eles vão se sentir na escola. Então, minha pergunta é para você qual que você acha que é a importância da saúde mental assim para que a gente possa construir um ambiente mais seguro e acolhedor na escola e onde a violência seja assim minimizada assim o máximo possível. Boa, Riquelme. Eu acho que com a saúde mental a gente tem uma oportunidade estratégica, assim, de mudar a cabeça das pessoas nessa visão de projeto de escola, né, que a gente mencionou, e tornar as pessoas mais legais. Eu acho que tô reduzindo muito, assim, mas às vezes é só o que fala, a mudança de cultura, a cultura do acolhimento, é as pessoas serem menos fechadas também, as pessoas estarem mais abertas, as pessoas se interessarem mais pelas outras, saírem um pouquinho do seu mundo e olhar ao redor. Poxa, já passei por isso também, quer conversar? De repente a gente consegue. Então, assim, é, é as pessoas serem mais legais. Eu acho que quando a gente fala de sofrimento, né, que são os casos mais leves, não tô assim, tô falando brincando, mas sem querer fazer chacota com os profissionais da área. Quando a gente acredita no potencial da comunidade de acolher, é sobre isso que a gente está falando, de você ser mais humano, mais aberto, menos preconceituoso, menos violento. Eu acho que não é pedir demais, assim. Eu sei que a vida é muito difícil, né? E que a nossa saúde mental ela é afetada por várias coisas, né? Se tem tiroteio perto de onde eu moro, é difícil você pedir para eu ser legal com um coleguinha que tá aqui do meu lado falando que tá sofrendo porque, sei lá, terminou com a namorada, né? Nem sempre dá pra gente ser legal, né? Mas é uma tecnologia muito barata, né? A tecnologia humana, né? Ela passa muito, muito por nós mesmos. Acho que sem querer ficar parecendo meio coaching, assim, meio autoajuda, mas eu acho que a saúde mental ela tem esse potencial transformador de visão de mundo, de seres humanos mais humanos. Eu acho que ela retorna isso, ela traz isso com toda força, do tipo, a gente precisa pegar leve, né? Ainda mais a gente está num contexto muito ingrato para isso, não à toa o adoecimento mental está tão alto dessa forma, né? Mas é a gente conseguir tempinho de respirar, falar, nossa, a gente não precisa correr tanto para fazer isso, nossa, preciso ficar um pouco em silêncio. Mas aí, determinantes sociais de saúde, né? A gente está inserido nesse contexto em que é tudo rápido, é tudo para ontem, é tudo muito, né? E muito rápido que essa transformação aconteceu. Eu tenho certeza que a gente tem eu e vocês temos muitas diferenças, por termos idades diferentes, né? A gente lida com as emoções de formas diferentes também. Porque as emoções da juventude, elas são provocadas num ritmo muito mais acelerado do que a nossa, por exemplo, que eu já acho acelerado, assim. É óbvio que vocês vão, imagino, né? Criando formas de lidar com isso também, ou não, né? Não sei. Às vezes, né? Eu acho que sim. Existe um limite da subjetividade, um limite do corpo humano, um limite que é físico, químico, biológico mesmo, de não conseguir lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. E acho que a juventude hoje sofre com certeza muito mais por causa disso. É, Acho que os adultos têm sofrido mais em relação ao trabalho, né? Vocês devem estar acompanhando esse debate da escala 6x1, do burnout, né? Mas é esse o futuro que aguarda vocês também, infelizmente. É, mas novos empregos também estão sendo formados, né? Novas carreiras estão aparecendo também. Tudo mudando muito ao mesmo tempo. Então, como a saúde mental pode ajudar, né? Eu acho que é mais nessa busca. Eu acho que ela ajuda como busca de tornar o ser humano mais humano. Olá, de novo. Dentro disso, na sua experiência, qual é a importância da colaboração, entre governos, escolas, organizações da sociedade civil e outras instituições para promoção da paz nas escolas e o cuidado com a saúde mental? É fundamental o apoio do governo para isso, porque se a gente quer ações sustentáveis, ou seja, que durem passar dos anos, que sirvam para vocês, que sirvam para os filhos de vocês, né? É, o governo precisa estar envolvido. Mas mais do que o governo envolvido é a forma como ele faz isso acontecer, né? Hoje a gente tem o sistema, tem o SUS, tem a RAPS,
mas que estão principalmente organizados através de instrumentos legais muito frágeis, que são portarias e decretos, né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa de uma política de Estado, uma política que não seja de governo. Uma política de governo, ela está suscetível, né, está vulnerável a mudanças, né? A cada 4 anos vai mudar o político, aí mudou a política. É, mas quando a gente fala de saúde mental, a palavra vínculo tem muito, não só no tratamento do vínculo entre a pessoa e o psicólogo, mas também do vínculo entre a população e o Estado. A população, como um conjunto de pessoas individualizadas, diversas, ela precisa ser cuidada também. Não à toa, né, foi lançado muito recentemente a política do cuidado. A população precisa ser cuidada, entendendo as suas diferenças entre si, né? Para esse vínculo entre população e Estado acontecer, a gente precisa de confiança, né? Como um relacionamento com qualquer pessoa, com a minha namorada, eu preciso confiar. Como é que eu vou confiar numa política de saúde mental que aconteceu no governo passado e não aconteceu agora, vai voltar no ano que vem? Eu já sei que não é muito confiável, né? A gente precisa de soluções sustentáveis. Então, nós do IEPS, a gente trabalha muito nessa lógica, né, de que para fazer qualquer coisa, ela precisa estar envolvida com política pública, sobretudo porque a nossa missão é defender o SUS. Mas no caso da saúde mental, eu acho que fica ainda mais visível por conta dessa necessidade de vínculo e também da necessidade que está colocada no dia, né? As pessoas estão adoecendo mais. Aí a gente pode até conversar também sobre as causas desse adoecimento, né? Que aí a gente vai mais longe, assim, né? Como eu falei, pode ser por motivos de trabalho, de violência, né? A violência, como vocês dão destaque, eu acho muito importante, muito certeiro esse destaque todo que é dado, porque ela é um determinante social de saúde, né? Como eu mencionei, e ela pode determinar a condição da sua saúde mental. Tem um estudo muito bacana do SESEC que chama Tiros na Escola, e Saúde na Linha do Tiro. Tem essas duas. Que eles trazem o impacto da guerra às drogas para as comunidades, sobretudo na saúde, assim, quantidade de postinho que fecha, de UPA que fecha quando está tendo tiroteio, como que as pessoas se sentem quando está tendo tiroteio, né? Elas costumam, elas começam a criar sintomas de depressão. Fora a palpitação, o risco de um ataque cardíaco, enfim, é uma pesquisa muito bacana assim de olhar sobre as consequências da violência na saúde e na saúde mental. É, esqueci de mencionar também, só falando dessa parte da violência, que como eu gosto de estudar os argumentos, as estratégias, na nossa lei de saúde mental nas escolas, o argumento que convenceu da sua aprovação foi a violência. A gente está até escrevendo um artigo agora que vai sair na revista de Stanford, em que a gente traz um pouco maior, em maiores detalhes isso, que a lei ela foi proposta em 2020, 21 e foi aprovada em 2024, porque em 2023 ela ganhou tramitação de urgência, ou seja, tipo uma carta especial que os parlamentares jogam lá, tipo, isso aqui vai tramitar mais rápido. No contexto dos ataques às escolas, que sempre existiram, mas em 2023 ganharam muita publicidade, né, naquele contexto da volta às aulas, do presencial, da volta do presencial nas escolas. Aí teve o ataque lá na escola Tomásio, lá de São Paulo, que uma professora morreu. É, foi nesse contexto que a lei foi aprovada, que a lei foi, é urgente, vamos aprovar. Então a violência, ela tem sido muito associada à saúde mental, não à toa estamos falando aqui sobre isso. E isso também foi refletido na nossa lei. É, agora eu não me lembro se eu respondi. Espero que sim, se não, manda ver. Bom, aqui de novo. Então, Jovens Líderes pela Paz têm a saúde mental como um de seus pilares. Então, a saúde mental. Qual a importância de organizações como Jovens Líderes pela Paz e outras iniciativas na promoção de saúde mental entre os jovens? Além do mais, qual mensagem você gostaria de deixar para a importância sobre os jovens, né, de cuidar da sua saúde, cuidar sobre o risco do uso de drogas e álcool?
Então, em geral, assim. Tá. É, eu acho que vocês são muito fundamentais para contribuir para o que eu falei anteriormente, da sustentabilidade, né? De que as coisas durem, de a gente consiga ver início, meio e não ver um fim, só início, meio e vamos ficar no meio sempre, assim, renovando, né? Porque quando a gente fala de protagonismo juvenil, e é o que tem encantado, né? Essa foi a primeira pergunta que eu acho que não respondi um monte de coisa, mas não falei isso. Mas o que tem encantado a gente no projeto de saúde mental de crianças e adolescentes é principalmente também esse componente do protagonismo juvenil. Que finalmente a gente está é um desafio, né? Os adultos abrirem mão de decisões, abrirem mão de espaços, né? Para ouvir o jovem falar. Então, isso é o que tem mais encantado a gente. É, mas eu acho que a relevância de vocês passa não só pela simples presença de vocês nesses espaços e participação, que isso já é bastante simbólico, né? No nível do simbólico, do impacto que é. Em vez de eu ficar lá falando na audiência pública o que eu acho que deve ser feito para a saúde mental dos jovens, vocês falarem é muito mais efetivo, assim, tanto no simbólico quanto na prática, sabe? Então, eu acho que vocês têm essa importância de existirem. Eu acho que já começa por aí, só por existir, vocês já fazem um baita avanço, assim, na- nas políticas para a juventude. É, é a radicalidade na prática, assim, que eu falava. Então, ocupar espaços de poder fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje é muito da hora, assim. Mas na sustentabilidade, eu acho que vocês contribuem ainda mais, porque é para você, mas para vocês, mas tem que ser com vocês também. Tem que ser de vocês também. Todas as preposições tem que, né? Primeiro a gente começa sobre. Vamos falar sobre a saúde mental do jovem. Depois, não, vamos falar sobre a saúde mental para os jovens. Vamos fazer com saúde mental com os jovens. Mas tem que chegar, né? Saúde mental de vocês por vocês, né? É aí que a gente quer chegar. E eu acho que essa é a maior relevância, assim, que vocês podem oferecer. É toda essa radicalidade de muita qualidade, assim, né? É muito incrível a qualidade das ações que vocês trazem, das perguntas que vocês estão fazendo aqui, da história de vocês. E que eu acho que isso ajuda a tornar tudo mais sustentável também. Eu acho que eu não convenço ninguém. Eu acho que vocês convencem as pessoas, de que vale a pena. Porque é para vocês, é com vocês, é de vocês. Então, eu acho que essa é a mensagem, assim, mais do que. O que é Estado, né? Quando eu falo política de Estado, o Estado é formado pela sociedade, né? Tem até um autor que eu gosto, que é o Gramsci. Ele defende na teoria do Estado que Estado é formado pela sociedade civil. Somos nós que, né? Presidente. O presidente é um ser humano. Ele é um presidente, mas não é um ser humano. Os governadores são governadores, mas são seres humanos. Então, eu acredito muito nessa visão de Estado, que nós fazemos parte do Estado. E aí, quando eu falo que saúde mental precisa ser política de Estado, a gente está fazendo isso acontecer desde já. Vocês muito mais do que eu. Então, eu acho que vocês contribuem fazendo também a saúde mental já ser uma política de Estado quando ocupam os espaços. Só de botar a carinha, falar, vocês já fizeram muita coisa que muito deputado não fez uma vida inteira, assim. Boa, e antes só da gente terminar, eu vou só lembrar a última parte da pergunta da Sofia, que é que mensagem você quer deixar para os jovens em relação a cuidar da saúde mental e a combater também os riscos ao uso de álcool e drogas? Boa. Eu tô me sentindo tão velho, dando conselhos, assim. Mas eu tô, né? Tem que aceitar. Vamos lá. Eu acho que a mensagem, assim, é da gente se conhecer, da gente buscar informação sobre nós mesmos também, né? Falei muito de informação, a gente precisa muito, muito se conhecer, conhecer nossos limites, conhecer o que a gente gosta, então o que que a gente não gosta, até onde a gente vai, o que que a gente quer, o que que a gente não quer. Isso é muito difícil, isso muda todo dia. Então, assim, o que eu tô falando não é nada simples, é algo que eu tento fazer, nunca, sempre não, acho que eu não consigo, assim.
Hoje mesmo eu tava até assim pensando, ah, nossa, eu preciso atualizar meus sonhos, né? Não sei falar aqui de cara, ah, qual que é o meu sonho? Não, precisa atualizar, a gente precisa sempre se atualizar. Então, a gente, nesse processo de autoconhecimento, tem a atualização também, né? Não vai ser a gente em um dia, ah, tem dia que, ah, fiz aqui um esqueminha, eu gosto disso, daquilo. Início de ano, né? A gente sempre faz um monte de plano, entendi, é isso aqui que eu quero. Cara, chegou março, ou você já esqueceu, ou você já desistiu, ou você já quer outra coisa. Então, é um exercício cotidiano de autoconhecimento. Tem até exercícios, assim, bacana de fazer, de meditação, assim, de você perceber o seu corpo, perceber a sua mente, como é que tá, né? É, não é fácil ter essa rotina, eu não tenho. Então, faça o que eu digo, não faça o que eu falo. Não, faça, não sei, não me lembro agora. É, mas eu acho que é buscar informação sobre si mesmo e buscar informação sobre o mundo, né? Eu acho que a gente vive num mundo ou num país, enfim, em tempos que a informação está tão disseminada e, ao mesmo tempo, as boas informações nem sempre chegam pra gente, né? Tem as fake news, aí tem a infodemia, que, ai meu Deus, informação demais, toda hora uma notificação, toda hora uma coisa acontece. Geralmente não são coisas importantes que acontecem, mas sempre tem informação nova, sempre tem uma notificação. Então, acho que isso também vale para o uso de álcool e drogas, né? Buscar informação. Vou usar, quero me informar. Ou vou me informar antes de decidir se eu quero usar. E aí você faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exato. Obrigada, Isabel. Então, buscar informação para saber se você. Primeira informação com você, eu quero, eu posso, né? Eu posso é uma ótima pergunta. Eu quero, eu posso, eu devo, como é que é isso? E depois buscar informação de novo. Tá, decidi que sim, então como é que seria? E aí, decidindo como será, com que será, buscar sempre estar com pessoas que você se sente seguro. Isso não só para o uso de álcool e drogas, mas para a saúde mental como um todo, né? Buscar ter boas relações, ter relações saudáveis também. Tá com quem a gente gosta, seja virtualmente, presencialmente. Então, buscar informação e estar com quem você se sente seguro para tudo, para saúde mental, para álcool e drogas, eu acho que seria a mensagem. Eu acho que é uma ótima mensagem. Bom, a gente gostaria de te agradecer imensamente, Dayana, por compartilhar um pouquinho da sua experiência e conhecimento, tanto sobre a saúde mental quanto as políticas públicas voltadas para a prevenção do uso de álcool e drogas entre os jovens, e as suas reflexões sobre os desafios enfrentados nas escolas e as iniciativas necessárias para que a gente possa criar um ambiente escolar mais seguro e acolhedor, são fundamentais para esse debate. Agradecemos também a todos que acompanharam essa entrevista. A troca de saberes e a colaboração entre especialistas, como a Dayana, nos ajudam a compreender melhor a relação entre a saúde mental, educação e políticas públicas, além de nos inspirar a buscar soluções eficazes para combater a violência escolar. Convidamos vocês a conhecer mais sobre os Jovens Líderes pela Paz, que tem saúde mental como um dos seus pilares, e a se engajar ativamente na construção de escolas mais acolhedoras e com menos violência. Juntos, podemos transformar a realidade dos estudantes, promovendo o bem-estar e prevenindo cenários de risco. Continuem acompanhando as próximas entrevistas e compartilhe esse conhecimento com a sua comunidade.